Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado pela tua grande misericórdia, Amém. Senhor, em ter morrido por nós, ter nos escolhido, Senhor, ter nos salvado. Amém. Senhor, nós não queremos desprezar tudo que o Senhor fez por nós. Pelo contrário, Senhor, queremos aprender as lições que o Senhor tem nos dado. Ó, nos humilhando diante de Ti, realmente queremos aprender como viver essa vida, Senhor. Ó, essa vida tão maravilhosa que o Senhor um dia deu por nós, sofreu por nós. Ó, obrigado, Senhor. E nessa noite fala conosco. Senhor, nos dê mais da Tua palavra, abra nosso coração, nossos ouvidos, ó, e nos alcança, Senhor, crescendo mais em nós. Senhor Jesus, aleluia. Amém, irmãos? A gente vai continuar desfrutando ainda do capítulo 14. E como o Ronaldo, eu fiz uma sinopse dessa vez, que esse capítulo é bem grande, tem muitos pontos, mas é também para encorajar os irmãos. A gente estava tendo como essa semana, irmãos, por mais precioso e potente que é o cérebro humano que Deus fez, nós não conseguimos gravar tudo, né? É importante a gente anotar. Nós encorajamos os irmãos a anotarem, a colocarem em prática essa prática de anotar os versículos, o sentimento. Por quê? Porque isso ajuda não só na absorção da palavra, mas também na hora da gente dar a nossa porção. Porque às vezes, na hora que a reunião é para quê? É para uma pessoa só falar? Não, né? E graças a Deus por isso. A gente está vendo em Coríntios 14. A reunião é para que todos possam profetizar, um após o outro, de maneira ordenada. O objetivo dessa ordem, da comunhão onde todos podem falar, é para que Cristo seja glorificado. Quando um só fica falando, ou dois, é difícil expressar Cristo, né? Às vezes as pessoas olham, puxa, eu gosto daquele que fala, e até exalta, né? Isso é um perigo, irmão. Não estou falando de quem fala tem esse coração, mas até para guardar o irmão que fala, às vezes, todos nós devemos funcionar, porque somos membros do corpo de Cristo. Amém. Só que quando não temos a prática, achamos que absorvemos tudo, a gente aqui na frente e o que eu vou falar? E agora? Aí sai línguas estranhas, né? Então, irmãos, a gente possa aprender a ter essa diligência de também anotar o que o Senhor tem falado a cada um de nós para ganhar o sentimento. Amém? Então, o sentimento dentro desse capítulo 14, né, desfrutando com os irmãos e também na comunhão com o Senhor, foi de qual que é o ambiente adequado, né? Um ambiente que edifica a igreja. Um ambiente onde tem amor, tem ordem e tem decência. Porque o viver da igreja, o João Miguel estava compartilhando mais cedo, é uma vida, né? Um viver. Esse viver é como uma vida em casa. Dentro de casa, se não tiver amor, se não tiver ordem e se não tiver decência, você consegue viver ali? Dificilmente, né? Não é assim nossos relacionamentos? Imagina um casamento onde não tem amor, não tem ordem e não tem decência. Como é que faz? Como é que fica? E onde Deus fica nessa história? Então, o capítulo 14 vem nos mostrar que há um princípio. O primeiro deles é o amor, que é o caminho sobremodo excelente. O Juninho compartilhou semana passada e retrasada também, que não é que os dons não são importantes, são muito importantes, irmãos. Devemos tê-los e exercitá-los. Nós não desprezamos os dons. A questão é, sem o amor, esses dons não são úteis. É necessário o amor para que esses dons se tornem úteis e que sejam a expressão de Cristo. Sem amor, eu posso ter o dom de falar,
Mas o que vai sair? Vai sair muito da pessoa que está falando, ou do ego da pessoa, ou da aparência da pessoa, ou o que a pessoa entende, acha, concorda, não concorda, não é assim? Mas quando estamos baseados na linha do amor, sendo cingidos na direção que o Senhor nos colocou, irmãos, aí a glória é de Cristo. Não é por capacidade humana, mas Cristo é glorificado. Senhor Jesus. Então lá, capítulo 14, versículo 1, começa assim, ó. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente, o dom de profetizar, né, ou de profecia. O Ronaldo compartilhou conosco semana passada, seguir esse caminho. Como que é seguir esse caminho? De forma prática, né? Então, seguir o caminho do amor e exercer os dons. Então, seguir o caminho em amor, quando nós tocamos no Senhor, nos enchemos desse amor, sabe qual que é a consequência? Exercer os dons. E o exercício dos dons é para que haja edificação. Exercitar o dom para alimentar o outro, gerar vida no outro, para que haja edificação. Se eu exercitar meu dom, eu bato no Juninho, vai haver edificação? Não. O máximo que vai haver é confusão e separação, não é? E é assim no casamento, em casa. Se eu exercito o meu dom de liderança, vamos ver lá, né, de ser o cabeça, né? Vou exercitar o dom de ser cabeça. Matei a esposa. E aí? O que acontece? Problema, né? A esposa, vou exercitar o dom de ser submissa por mim mesmo. Primeira toalha na cama, o que acontece? É briga, né? Perde o amor, perde a paz. E se não trata, a consequência é ir perdendo a ordem até chegar no último item. Irmãos, como é sério esse viver que precisamos ter. Os coríntios, eles eram uma igreja com muitos dons espirituais, né? Muitos dons. Mas o que a gente tem visto? Que existia uma desordem. Tinha muitos dons. Puxa, que maravilha. Mas tinha desordem. E quando há desordem, há paz? Irmãos, quando você está em casa, você vai entrar numa casa, e a casa está toda desordenada, tudo fora do lugar. Como você se sente? Se sente incomodado? Preocupado? Né? Porque Deus não é um Deus de desordem, né? Nosso Deus, ele não é desorganizado. Como Deus se sente quando olha para nós? Esse tem que ser o primeiro sentimento que vem no nosso coração. Como Deus se sente quando olha para nós? Será que ele olha para esse grupo de irmãos e fala assim: puxa, que bagunça. Puxa, que bagunça. Ou será que ele olha e fala: tem amor ali, tem ordem, tem decência. Puxa, olha, todo mundo está exercitando o dom com ordem, compartilhando um após o outro, amando. Então, que o Senhor possa olhar para nós e ter essa sensação, né? Possamos alegrar o coração do Senhor. Senhor Jesus. E ali no versículo 2, mostra por que estava um pouco de desordem, né? Porquanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. Paulo, ele não estava proibindo aqui ou desvalorizando, irmãos, o falar em línguas estranhas aqui. O que Paulo estava exortando os coríntios era no quesito deles estarem em desordem e enfatizando algumas coisas que não traziam edificação.
Se eu chegar aqui, pegar um versículo, não vou nem falar da língua estranha em outros aspectos, não, vou pegar em idioma. Se eu pegar um versículo em chinês, eu não sei ler chinês não, mas eu pegar aqui e ler, vai haver edificação? Os irmãos vão entender o que eu li? Se eu ficar proclamando em árabe, algum hino, os irmãos vão entender? Não vai ter edificação, irmãos. A questão não é o falar em si, a questão é o objetivo. O que está fazendo vai gerar edificação ou não vai gerar edificação? Se ao falar em uma língua, tem outro que traduza, a igreja vai ser edificada, os irmãos vão receber a palavra de Cristo. Agora, se eu falo e não tem quem fale, traduza, e aí? Como é que fica, né? Ter os dons é muito bom ter dom, mas a forma como a gente usa é que realmente importa. Tem o dom de servir na cozinha. É muito bom. A maneira como usa é que importa. Quando uso o dom por meio do amor, para que haja edificação nos irmãos, para que haja cuidado nos irmãos, ou quando eu uso o dom, é para que haja, como é que eu posso dizer, quando alguém quer aparecer, qual que é a palavra que eu posso usar? Para exaltar, né? Ou é para exaltar a si mesmo? Obrigado, irmão. Entende, irmãos? Nós podemos usar dom de conhecimento. Puxa, conheço. Muito bom. E aí? Edificou? Gerou mais amor nos irmãos? Gerou crescimento nos irmãos? O propósito de todos os dons é a edificação da igreja. Irmãos, guardem isso. O propósito de todos os dons é a edificação da igreja. Versículo 3. Entretanto, quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajando e consolando e consolação de todas as pessoas. Quem fala em uma determinada língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. O profetizar está ligado, irmãos, não é só o irmão que fala aqui, ir ao microfone, compartilhar, nos grupos compartilhares, mas também ao proclamar um hino, você está profetizando. E muitas vezes, nós ficamos esperando alguém conduzir a reunião para que a reunião aconteça. Eu fico esperando acontecer alguma coisa, alguém se levantar, alguém fazer. Irmãos, você é membro de Cristo ou você não é membro de Cristo? Se você é membro, você tem dom. Se você tem dom, você tem função. E se você tem função, você deve exercer essa função. Um membro do corpo humano que não funciona, uma célula que não funciona, o que acontece? Ela morre, né? E essa célula doente, o que acontece no corpo com a célula doente? Ela começa a gerar, né, Cris? A Cris, ela entende bem disso aí, ó. Começa a gerar um problema maior para o corpo. Então, qual que tem que ser o meio do seu sentimento? Senhor, eu preciso funcionar. Eu não posso ficar olhando o meu sentimento se hoje eu estou bem, se eu não estou bem. Eu preciso funcionar por causa do Senhor e por causa do corpo. Isso é expressar amor pelos irmãos. Quando você vem aqui na frente pela fé, irmãos, você não vem porque alguém está mandando, ou por pressão, ou porque é um ritual vazio. Você vem porque isso é expressão do amor de Deus. Porque Cristo te deu uma porção que precisa alimentar o corpo. Isso tem que ser real para nós. Nós não podemos achar que, puxa, eu só ir na reunião tá bom. Não! Eu não posso ser um consumidor de reunião. Alguém que vem para receber uma palavra. Vou ser cuidado, vou sentar ali, vou louvar, vou receber, vou cuidar de mim e vou embora. Não! O objetivo de nos reunirmos, irmãos, não é esse. O Senhor precisa crescer em nós. O Senhor precisa avançar em nós.
nós precisamos funcionar, irmãos. Senhor Jesus, olha o que Paulo fala. Gostaria que todos vós falasseis em línguas, todavia, muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Esse maior aqui não quer dizer que é uma pessoa mais importante do que a outra. Não é isso, irmãos. Aqui o maior no sentido de quem profetiza está gerando vida nos outros. Está edificando a igreja. O que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. É nesse sentido que Paulo está falando, tá bom? A não ser que as interprete para que toda a comunidade receba a palavra que edifica. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei? Se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Ó Senhor Jesus! Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons tais como a flauta ou a harpa, como alguém pode reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por elas não forem distintos? Então que eu vou usar os irmãos que são músicos aí, né? Pega aí o Rogério, a irmã Lídia, né, as irmãs que cantam. Se o Rogério pegar no violão e tocar só a nota Ré, vai tocar só a nota Ré a música inteira. Uma nota só. Qual vai ser a sensação? Nós vamos entender qual é a música? Não, né? Vai ser agradável aos ouvidos? Não. Para que haja harmonia, precisa de mais notas, né? Não é isso? Se eu estiver errado, você me corrige, olha. Para que haja harmonia, né? O Hugo é músico também, ó. Para que haja harmonia, precisa de mais notas, né? Mais acordes. E aí, cada acorde sendo tocado, formando essa melodia, em harmonia, o que acontece? Nós conseguimos desfrutar, não é? Tocar naquela melodia, naquilo que está dizendo, nós reconhecemos. Se tocar ali agora certinho a melodia, nós reconhecemos qual é o hino. Agora, uma nota só, não. O compartilhar, irmãos, é a mesma coisa. Se um só fala, é uma só nota. Vocês vão ganhar com um só falando? Mas quando todos funcionam, todos compartilham, traz a sua porção de Cristo, o que existe? A harmonia. A melodia fica suave, fica gostosa de ouvir. E a edificação. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui até o versículo 19, Paulo faz esse contraste da profecia com as línguas, né, do profetizar, para mostrar que o que é mais útil para a igreja, é mais útil, se tiver todo mundo aqui falando em línguas ou em idiomas, ou profetizando, o que vai trazer mais edificação? O que vai ser de mais utilidade para o corpo de Cristo? Aí Paulo faz esse contraste para mostrar que o profetizar é mais útil. Nós somos membros do corpo de Cristo e como membros devemos funcionar. Não por constrangimento, nem por pressão ou alguém pedindo, mas porque temos a vida de Deus. Uma vida que edifica, uma vida que cuida e uma vida que deseja partilhar o que Cristo é com todos os irmãos. Então esse é o objetivo de nos reunirmos. Era isso que Paulo estava falando para os coríntios aqui. Olha para você ver, continuando no versículo 8. E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se possam entender, como se compreenderá o que dizes? Pois estareis como jogando palavras ao vento. Realmente há diversos idiomas no mundo, contudo nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem fala e tal pessoa estranha para mim. Ó Senhor Jesus, irmãos, como é importante nós nos atentarmos e nos alinharmos à direção do Espírito. Durante a reunião, quando o Espírito fala através de um irmão, de uma irmã, através de um louvor, o Espírito está falando, irmãos, todo momento. E quando vamos partilhar a porção de Cristo, eu tenho que estar atento ao que o Espírito trouxe.
para eu poder partilhar. Porque se eu falar, o Ronaldo compartilhou, a Michelle compartilhou, o Flávio compartilhou, a irmã Graça compartilhou, eu não peguei, e aí eu vou falar alguma coisa que destoa, é como eu fosse um estrangeiro. Estou falando algo que os irmãos não entendem, mas de onde que tirou isso? E o irmão vai estar falando algo para mim e fala assim, eu não estou entendendo. E aí não tem como haver edificação. Por isso nós precisamos estar atentos e alinhados, sendo encabeçados ao que o Espírito diz. Por isso que lá em Apocalipse o Senhor adverte as igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que ter os nossos ouvidos abertos, ungidos, para ouvir o que o Espírito diz em cada reunião, em cada comunhão. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Quando compartilhamos, profetizamos e exercitar esse dom que é de Deus, que vem de Deus, edifica a igreja. Porque fala de modo que os outros possam entender. Edifica, exorta e consola a igreja inteira. O profetizar, irmãos, precisa ter clareza e propósito. Não pode ser palavras ao vento. Agora eu vou compartilhar porque o irmão está falando que, como membro, nós temos que falar. Aí eu chego aqui e solto palavras ao vento. Também não vai haver edificação. O profetizar, ele tem um propósito e tem uma clareza. Só que esse propósito, essa clareza, nós só ganhamos quando nós estamos imersos em Cristo, ligados com Ele, íntimos com o Senhor. Se não haver intimidade com o Senhor, não tem clareza, irmãos. Vai ter o meu conhecimento, o meu ego, o que eu penso. Quando há intimidade, o compartilhar gera vida e edificação. E é isso que nós vamos buscar, né, Nelson? Essa intimidade com o Senhor, para que haja edificação, para que haja o fluir. Quando nós abrimos a boca ao fluir do rio, o Ronaldo compartilhou também mais cedo, nós somos hebreus, esse rio, aí o Juninho trouxe que é como uma torrente que sai arrastando, né? Aí eu lembrei de Ezequiel, né? Por onde passar esse rio, né? Tudo viverá. Porque é um rio que sai com vida, irmãos. É esse rio no nosso interior que precisa sair. Só que para sair, eu preciso tocar na fonte. Se eu não tocar na fonte, como é que vai sair o rio? Se eu não comer a palavra, a gente estudou quinta-feira no grupo familiar, se eu não comer, não me encher de Cristo, como é que eu vou cuidar dos irmãos? Vou dar o que para os irmãos? Se eu não tiver comunhão com o Senhor, comendo do Senhor. Por isso Paulo está falando, olha, vocês podem saber muita coisa, vocês podem falar em línguas estranhas, mas vocês estão em desordem. Não está havendo edificação. Ó Senhor Jesus. Versículo 20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos quanto ao entendimento. Não sede infantis em vossa maneira de pensar. Não pense que, não, alguém vai fazer, algum irmão vai compartilhar, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, não pense assim não. Vamos buscar tocar no Senhor e exercitar nosso espírito em servir o Senhor também através do profetizar. Isso é questão de maturidade, irmãos. Quando nós achamos que não precisamos falar nada, mostra que ainda precisamos crescer. Porque o Senhor sempre tem uma porção de Cristo que precisa ser partilhada. Por mais pesada que tenha sido a nossa semana, irmãos, uma porção de Cristo foi dada para você compartilhar. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A importância, irmãos, da ordem na igreja, principalmente no quesito de visitantes, né? Vamos ler o versículo 23. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que estáis loucos? Então aqui Paulo está falando assim, irmãos,
Se vocês continuarem nessa desordem, cada um falando uma coisa, cada um querendo dar uma direção, ou falando em língua estranha, vem um visitante. Na hora que ele vê aquilo ali, ele vai olhar e falar assim: esse povo é meio louco, não quero ficar aqui não, não tem Deus aqui não. Não é assim que vai falar? Mas olha o versículo 24. Mas, se todos... João, você colocou aqui na tela, vou pedir para os irmãos lerem. Todos juntos, podemos, irmãos? Mas... Amém, tá vendo? Mas se todos profetizarem, quando entrar um incrédulo, um visitante, o que vai acontecer? Por todos ele é convencido. E por que ele é convencido? Porque quando cada membro funciona, o Espírito é expresso. Cristo é glorificado. Porque nós vimos que quem convence é o Espírito, não somos nós. E quando todos profetizam, mostra que não é algo de conhecimento de uma pessoa, de duas pessoas, de três pessoas. É o Espírito agindo e fluindo através de cada membro. E aí a pessoa entra e fica maravilhado. Não foi assim um dia a nossa experiência, irmãos? Um dia o Senhor nos alcançou e falou assim: puxa, eu posso falar também? Puxa, que maravilha, todo mundo compartilhando. Isso sempre me encantou, irmãos. E quando eu conheci os irmãos, puxa, eu posso falar também? Eu não sabia falar, mas eu posso falar? Pode. Eu posso pedir um hino? Pode. Eu posso servir? Pode. Isso me encantava, porque a religião em si não é assim. Não quero condenar ninguém, só estou falando que a religião, o sistema religioso, ele não é assim. Às vezes tem 2.000 pessoas, quantas funcionam? Quantas compartilham? Não é? Quanta oportunidade tem? Irmãos, nós precisamos ser agradecidos ao Senhor pela preciosidade que Ele deu para cada um de nós, de nos mostrar o que está no coração dEle e de nos dar a oportunidade de servi-lo, de poder exercitar um dom. O Ronaldo compartilhou conosco a parábola dos talentos. O Senhor deu um talento, irmão, para cada um. E o Senhor um dia vai cobrar esse talento de cada um. Mas como está o nosso coração quando esse dia chegar? O Senhor fala: puxa, eu te dei um talento. O que você fez com ele? Ah, Senhor, eu fui para a reunião só para ouvir. Fui só para consumir a reunião. O Senhor falou assim: ó, então, não tem jeito, né? Aí você fala: ah, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Eu te dei tantas oportunidades. Tanta coisa aconteceu na sua vida. Ficou até um grupo menor para você poder servir, para você poder funcionar. E aí? Como é que vai ser? Irmãos, a escolha, o Senhor deu o caminho, mas Ele não nos obriga. A escolha é de cada membro, funcionar ou não. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, ali os coríntios, irmãos, eles não estavam agindo de forma madura, nem humanamente falando, nem espiritualmente falando. Eles não estavam maduros. Humanamente, uma desordem, uma confusão, a ponto de, ali de acordo com a história, né, o Juliano historiador vai poder falar melhor, mas existia na cultura, Paulo usava essa figura, até na hora de falar das mulheres aqui, essa figura porque existia um problema onde elas levantavam e discutiam. No meio da reunião. Era uma desordem. E às vezes, você tem uma reunião, aí você compartilha. Aí você compartilhou até uma língua estranha. Aí o irmão comentou alguma coisa, você já levantou e já respondeu o irmão. O que isso mostra? A nossa imaturidade. Mostra que nós precisamos nos arrepender e crescer em vida. E buscar estar ligados com Cristo, né? Porque essa era a condição de Coríntios. Mas quando a gente lê Coríntios aqui, irmãos, nós temos que ver que é a nossa condição. Nós ainda precisamos crescer em vida.
e também amadurecer humanamente. Porque humanamente falando, relacionamento, todo mundo pensa igual. Mas isso é motivo para ter desordem? Não. Nós precisamos aprender a amar os irmãos. Aprender a ter paciência com os irmãos. Aprender a suportar em amor. Né? Suportar é dar suporte, amém? Ó Senhor Jesus. Versículo 26. Portanto, qual é a atitude correta então? Ora, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, ou uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, e outro tem a interpretação dessa língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Irmãos, o que fazer então? O Ronaldo falou para nós semana passada, o que fazer então? Quando a gente vem para as reuniões, eu tenho que vir cheio de Cristo. E o Senhor deu uma porção de Cristo, talvez Ele te dê um salmo, talvez Ele te dê um hino, talvez Ele te dê uma palavra para compartilhar. Irmão, compartilhe, fale, peça, mas tudo seja feito para edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Vou avançar aqui, irmão, só para... Vamos lá em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, a gente leu essa semana. E uma preciosidade, irmãos. Eu encorajo os irmãos a aprofundarem depois nesse capítulo. No livro inteiro, mas principalmente nesse capítulo aqui, que a gente leu essa semana, muito rico. Olha o que diz lá. Ele estava, a mão do Senhor pairava sobre mim, mediante o poder do seu Espírito. Ele me conduziu até um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar que era imenso número de ossos no vale. E todos estavam mirrados e ressequidos. Além de estarem só no osso, ainda estava mirrado e ressequido. Ou seja, a condição estava ruim mesmo. Não estava só o osso, estava ressecado e mirrado. O negócio estava pior do que estar só no osso. A situação estava osso. Então ele me indagou, querido filho do... como o Senhor nos trata, irmãos. Querida Márcia. Filho do homem, acredita que esses ossos aí, secos, mirrados, poderão ter vida de novo? Sabe quando você vem para a reunião, o Senhor fala assim, amado filho, você acredita que esses ossinhos aqui podem ter vida de novo? Qual é a nossa resposta? Eu respondi, Senhor, soberano, só tu sabes. E ele me disse, profetiza. Amém. Profetiza, pois, sobre esses ossos. Amém. E ordena-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Primeira coisa que o Senhor falou, irmãos, não foi falou, pessoal, não. Primeiro, vem cá, vamos aprender aqui as lições. Não, primeiro, vamos fazer isso aqui. Não, irmãos. Uma vez que o Senhor nos enche, nos empodera, a primeira coisa que Ele faz é o quê? Profetiza a palavra do Senhor. Amém. Mas profetizar não foi só para mostrar que Ele era um profeta, para Ele virar e falar, eu sou profeta. Não. O objetivo dele profetizar foi para que gerasse vida naqueles que estavam como ossos secos, mirrados e ressequidos. Mas o objetivo de nós funcionarmos na reunião, de compartilharmos, de profetizarmos, é para que gere vida nos ossos. Senhor Jesus. Versículo 7. Então, profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava ou profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida, pele que os cobria. Todavia era o corpo sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Ao versículo 9. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito
Profetiza, ó filho do homem. Profetiza, ó Ronaldo. E convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei. E no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos. E eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Irmãos, olha o resultado de quando nós ouvimos o Espírito, obedecemos e exercitamos a nossa função. Quando o Senhor vira e fala, profetiza na reunião, irmãos, é para que gere vida nos irmãos. Às vezes eu posso chegar na reunião aqui como um osso seco. Minha semana foi pesada, eu discuti com a minha esposa, estou sem conversar com ela. Aí eu cheguei aqui, como é que vai ser? Como é que eu vou desfrutar? Aí os irmãos vêm e profetizam. Aquilo gera vida em mim, gera vida na minha esposa, gera reconciliação na minha casa. Puxa, irmãos, aí se coloca de pé de novo. E aí o Senhor forma um exército. Esse exército de pessoas que o Senhor restaura. Nós compartilhamos sobre a necessidade de Deus de trazer trabalhadores, né? Hoje à tarde, para a seara. Isso acontece quando nós profetizamos, irmão. Quando cada um de nós funciona, o Espírito pode avançar. Amém. Senhor Jesus, amém. Irmãos, eu passei o meu tempo, eu não vou conseguir concluir, me perdoa. Mas o João Miguel conclui amanhã. Eu só queria concluir com duas frases. Ó Senhor Jesus, o propósito da reunião é a glória de Deus e a edificação de seu povo. O propósito da reunião é a glória de Deus e a edificação de seu povo. E aí eu vou deixar essa pergunta para os irmãos considerarem agora e terem comunhão em pequenos grupos. Como o seu dom tem edificado a igreja? Você está contribuindo para a ordem ou para a confusão? Vou deixar essa pergunta para os irmãos, para desfrutarmos em pequenos grupos agora, amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos manda o sopro da vida, o Senhor nos permite nos dar ao Senhor para te servir. Realmente restaura, Senhor. Restaura o nosso ser. Cria em nós, Senhor, como a irmã Amélia compartilhou, cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, também um espírito, um coração voluntarioso. Senhor, um coração que não é egoísta, que não pensa só em si, mas que está cheio de amor pelos irmãos, que ama aquilo que o Senhor ama, que são as pessoas, que serve as pessoas. Amém. Por isso nos colocamos aqui, Senhor. Ó, nos ajuda e nos abençoa. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Pequenos grupos? Amém, irmãos? Vamos juntar em pequenos grupos e desfrutar? Aleluia.